Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras, distintas, a circunstância da sua história. Ore comigo, ore connosco, ó Deus da vida. Oremos, ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. O Evangelho deste dia é extraído de São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Naquele tempo, Pedro começou a dizer-lhe: Aqui estamos, nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus retorquiu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe e pai, os filhos ou campos por minha causa e por causa da boa nova, receberá 100 vezes mais agora, no tempo presente, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, juntamente com perseguições, e no tempo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, repito esta linda frase do profeta Neemias, capítulo 8, versículo 10. A palavra do Senhor é bálsamo, a palavra do Senhor é força, a palavra do Senhor é luz para os nossos passos. Toda vez que tomamos a palavra do Senhor e nos deixamos por ela guiar e iluminar, algo acontece em nós, acontece uma metamorfose, acontece uma transformação, acontece uma metanoia, uma verdadeira metanoia, ou seja, uma verdadeira conversão. Esta conversão é um processo. Estamos na terça-feira, amanhã começaremos o tempo quaresmal, marcados com as cinzas, começaremos este tempo. E a palavra do Senhor deste dia, ela, como é característico da palavra, ela é viva e eficaz. Ela, como diz o profeta Jeremias no capítulo 15, encontrando as tuas palavras, Senhor, eu devoro-as como alimento para a minha alma. Portanto, a palavra tem esta finalidade, ela tem a finalidade de ser alimento para a sua alma, alimento para a sua vida. E, portanto, deixa-te alimentar pela palavra, deixa-te alimentar pela força da palavra, deixa-te alimentar pela palavra que dá consistência, estrutura a tua alma, o teu corpo, a tua dimensão psicológica. Quantos irmãos estão mergulhados hoje na falta de sentido? Quantos estão numa depressão profunda, perderam a alegria, a força, o entusiasmo? E, portanto, a palavra vem resgatar-nos da condição em que nos encontramos. E hoje a palavra do Senhor, ela é tão clara. Estamos neste capítulo 10, versículo 28. E começa Pedro, depois do discurso feito por Jesus. Jesus faz esse discurso desse jovem rico que aproximou-se de Jesus com o desejo de querer alcançar a vida eterna. E no fundo podia usar aqui uma expressão grega, socrática, platónica, de toda a tradição filosófica. Para os gregos podiam traduzir este desejo da eternidade deste jovem com a vida boa. E a vida boa é a vida ética, no sentido filosófico da palavra. Mas para nós cristãos, a vida boa é a vida da intimidade com o Senhor, é a vida eterna.
E o fundamental nesse texto, aquilo que o Senhor nos quer fazer perceber, é exatamente que a vida com Deus é mais valiosa do que qualquer bem material. E aqui vale a pena chamar e reduzir qualquer teologia que centra o seu foco, o seu olhar apenas na imanência, ou seja, apenas nas coisas terrenas. Ou seja, e aqui por isso falha completamente aquela teologia chamada teologia da libertação, que tem a sua raiz não em Deus, mas no marxismo, na luta de classes, e portanto está condenada ao fracasso do ponto de vista espiritual, porque é imanente, não tem espiritualidade. E o Senhor, aquilo que hoje, sob maneira, pretende despertar em nós, é esta consciência de que a vida com Deus é mais valiosa do que qualquer outro bem. E quando percebermos isso, perceberemos também então o porquê dos mártires da Igreja terem sacrificado a própria vida, ou melhor, deixarem de sacrificar quando podiam conservar a própria vida. Mas faz lembrar exatamente Jesus que diz: quem quiser conservar a sua vida, há de perdê-la, e quem perder a sua vida por amor do reino dos céus, há de ganhá-la. Ou seja, o foco está exatamente nisso, é na relação com Deus. E a relação com Deus que acontece aqui desdobra-se na eternidade, ou seja, é uma continuidade. E esta continuidade, então, faz-nos perceber que nós começamos a receber os frutos desta semente que foi semeada, plantada no nosso coração, e começamos já aqui e agora a receber esses frutos. Mas a verdade é que os frutos que recebemos aqui não têm comparação com aquilo que será a vida vindoura, ou seja, a vida futura, a eternidade. E como não pensar que aquilo que receberemos do Senhor, nós não temos nenhuma referência, né? Porque tudo quanto nós experienciamos aqui, recebemos, e o nosso prazer é tudo momentâneo, é tudo passageiro. Pensem nos prazeres que nós temos, eles terminam, ou seja, os prazeres não são eternos, são passageiros. E, portanto, aquilo que nós receberemos do Senhor ainda não temos consciência. Nem teremos aqui nesta terra, só quando tivermos a graça de contemplá-lo face a face, então experimentaremos esta verdade. Mas é bonito perceber esse texto. Ou seja, Pedro fala em nome do grupo, como sempre, com uma inquietação. Nós deixamos tudo, despojamos-nos dos nossos bens materiais, deixamos família, deixamos esposa, deixamos o trabalho para te seguir, Senhor. E agora? E como não lembrar aquela frase de São Pedro quando diz: Senhor, a quem iremos se tu tens palavras de vida eterna? As palavras do Senhor são palavras de vida eterna, são palavras que preenchem o nosso coração, são palavras que dão sentido à nossa existência, são palavras que iluminam o nosso entendimento, a nossa compreensão, são palavras que levam o cristão a viver verdadeiramente a imagem e semelhança do Senhor. Portanto, Pedro fala em nome do grupo. E Jesus sabe e percebe a inquietação que trazem os discípulos em relação a esta situação que eles vivem. E Jesus, então, é claro: quem tiver deixado casas, mãe, por minha causa e por causa da boa nova, do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus, receberá 100 vezes mais. Mas com tudo isso, ou juntamente com tudo isto, não esqueçam as perseguições. Sim, é verdade. E como não lembrar que ainda capítulo 6 do Evangelho de São Lucas também nos diz exatamente esta realidade, que bem-aventurados quando vos caluniarem, odiarem, perseguirem e mentindo, disserem todas essas coisas más contra vós. Alegrai-vos, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Esta é a verdade do Evangelho. E os últimos, que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. É dizer que na fé o importante não é começar, o importante é a perseverança. E é uma das virtudes cardeais, a perseverança. Perseverar com o Senhor, perseverar na fé, perseverar na alegria do Senhor, perseverar nessa intimidade com o Deus da vida, aquele que dá sentido à sua existência.
Meu irmão, não sei o que está a viver neste dia de terça-feira, mas abra o seu coração e acolha a palavra do Senhor que transformará profundamente a sua vida. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.